Oi, turminha, tudo bem com vocês? Sou Ana Cristina. Vamos passar mais um tempinho juntos falando sobre a matemática. E aí, tudo bem? Aqueles exercícios que ficaram para casa, para você fazer depois da aula, deu tudo certo? Conseguiram responder analisando aqueles gráficos? Joia! A gente vai continuar hoje falando ainda sobre tabelas e gráficos. Vamos só recapitular o que nós estudamos na aula passada. Então, nós vimos que existiam, através das tabelas, das pesquisas que foram registradas em tabelas, nós poderíamos construir alguns tipos de gráficos. Existem gráficos que são chamados de pictóricos, que é quando a gente utiliza desenhos para fazer a representação da pesquisa através desses desenhos. Os gráficos de colunas, que são formados por retângulos na vertical, e temos também os gráficos de barras, que são esses mesmos retângulos, mas agora na horizontal. E falamos também sobre o gráfico de linhas, quando a gente falou daquele exercício que envolvia temperatura máxima e temperatura mínima. Lembram? Além disso, nós resolvemos exercícios, interpretamos gráficos, isso tudo foi o que nós estudamos na aula passada. E hoje nós vamos continuar a fazer esse tipo de interpretação, de análise, para poder responder sobre os gráficos que estão sendo demonstrados aqui para vocês. Vamos analisar aqui. A loja Calcibem, ela organizou os dados das vendas referente ao período de 4 meses. Então, ela analisou do mês de junho até o mês de setembro. Vamos analisar antes de responder, só para a gente poder já ajudar na hora que a gente vai responder. Vamos analisar aqui primeiro esse gráfico. Então, vejamos, que tipo de gráfico ele é? Ele foi feito de que forma? Ele foi feito com retângulos na vertical, então é um gráfico de colunas. Vamos analisar aqui o título do gráfico, sapatos vendidos na liquidação. Então houve uma promoção, lembra que a gente falou em matemática financeira, que era uma promoção, uma liquidação, então houve uma promoção na loja e aqui ela quis ver quantos pares de sapatos foram vendidos nesse período. E observe agora a escala, começa no 0, aí 20, 40, 60, está aumentando de quanto em quanto? De 0 passou para 20, de 20 para 40. Então, observe que está tendo um acréscimo de 20 em 20. Aqui, quantidade de pares e o mês. E qual é a fonte? A fonte é a loja Calcibem, que é onde foi feita esse tipo de organização dos dados das vendas, foram feitas nessa loja. Então, vamos agora responder, quando a gente dá essa olhada, essa interpretação, fica bem fácil de responder as perguntas sobre ele. Qual é o título do gráfico? Está aqui, sapatos vendidos na liquidação. O intervalo do gráfico então, das opções a gente já observou que está aumentando de 20 em 20. Marque X no que for correto. Então, vamos analisar aqui. No mês de julho é esse amarelinho. Foi vendida mais de 100. Qual é o valor que corresponde a 100? 100. Então, está dizendo que no mês de julho foi vendido mais de 100 pares de sapatos. Vamos analisar aqui. Então, mês de julho é aqui. Se você olhar o 100, está bem aqui. Vamos ver aqui. De fato, ele foi vendido 120 pares de sapato. Então, essa primeira frase está correta. Foi vendido mais de 100 de pares de sapato. O mês com maior número de vendas foi junho. A gente vai analisar. Junho, olha aqui o tamanho da coluna. Não é o maior. O maior foi em setembro. Olha aqui o tamanho, né? Dá para a gente analisar pelo tamanho da coluna. A gente não precisa nem ver o valor, basta analisar o tamanho de cada coluna. No mês de setembro, foram vendidos 320 pares de sapatos. Vamos analisar aqui. Setembro, olha, ele marca exatamente nos 300.
Então, aqui está dizendo que foram vendidos 320, então não está correta essa afirmação. A diferença quanto ao número de vendas entre os meses de setembro e agosto foi aproximadamente de 50 pares. Vamos analisar aqui. A gente viu que em setembro foram 300 pares e que em agosto, olha aqui, foi 240, mas ele está um pouquinho a mais, é como se estivesse na metade entre 240 e 260. Então, como ele falou aqui aproximadamente, vamos considerar que em agosto foram 250 pares, certo? Então, ele está dizendo que entre esses 2 meses, a diferença foi de 50 pares. Então, está correta a afirmação. 300 menos 250 dá justamente 50. Aqui, como a gente não tem um valor exato, é por isso que ele falou aqui aproximado. É um valor mais próximo do que pode realmente ter acontecido. Joia? Vamos ver agora essa outra aqui, que também são pares, só que nesse caso, ela separou a mesma loja, ó, fonte, loja Calce Bem. Ela separou o que foi vendido para homens, modelos masculinos, e o que foi vendido de modelos femininos. Então, observe que aqui na legenda tem 2 cores que vão determinar qual é de um tipo e qual é do outro tipo. O azul são as colunas referente à venda de modelos masculinos e as colunas vermelhas são referentes aos modelos femininos. Então, aqui também está de junho até setembro e a escala permanece a mesma, de 20 em 20, certo? Então, vamos agora analisar o que está sendo perguntado. Vamos responder. De acordo com a legenda, que modelo de sapato é representado pela cor vermelha? Modelos femininos. E a cor azul? Modelos masculinos. Em quais meses a venda de sapatos de modelos femininos foi superior? Lembram? Superior, maior. Foi superior à de modelos masculinos. A gente sabe que as colunas vermelhas são os modelos femininos. Então, quando a gente vai analisar aqui o gráfico, basta observar em qual mês a coluna vermelha está maior do que a coluna azul. Joia? Então, vamos ver aqui, junho. A gente não precisa nem ver os números. É só olhar o tamanho de cada coluna. Junho. Julho não, julho a coluna vermelha está menor. Agosto e setembro. Então, os meses em que a quantidade de modelos femininos foi superior à de modelos masculinos é junho, agosto e setembro. E em qual mês a venda de modelos femininos foi inferior? Menor. Né? A gente falou que é inferior, que seja menor. Foi justamente aqui, ó, no mês de julho. A coluna azul está maior do que a coluna vermelha. E qual foi a diferença de vendas entre os modelos de sapatos masculinos e femininos no mês de junho? Então, vamos analisar só o mês de julho. Julho, desculpa. Então, analisando aqui. O modelo masculino foi vendido 80 pares e o modelo feminino foi vendido 40. Então, se ele quer a diferença, a gente vai fazer uma subtração. 80 menos 40, que dá 40. Então, foram vendidos 40 modelos masculinos a mais que os modelos femininos. Ok? Tá tranquilo? Então, vamos continuar. Aqui já é que tipo de gráfico que é esse aqui, que é representado por desenhos, pictórico ou pictográfico, não é isso? Então, aqui existem, vamos analisar aqui primeiro. Sempre a gente analisa o gráfico antes da gente querer responder, porque como vocês perceberam que ao analisar o gráfico, fazer as interpretações, quando nós fomos responder, tudo ficou bem mais fácil de responder. Então, a gente vai primeiro analisar o gráfico e depois a gente vai tentar responder o que está sendo perguntado. Então, vamos analisar aqui. Qual é o título? Do que se trata? Essa pesquisa foi feita para qual informação?
peixes mais vendidos no mês de março. A fonte foi uma cooperativa de pesca. Então, aqui ela analisou 5 tipos de espécies de peixes: o atum, o badejo, o cação, linguado e a pescada. E tem a legenda para informar a pesagem, a massa daquele peixe. Então, o peixe representa 5 quilogramas, que é a mesma coisa que, 50 quilogramas, 50 quilos. Cada desenhozinho desse representa 50 quilos. Ok? Se a gente for analisar assim rapidamente aqui, qual foi a espécie de peixe mais vendida? A gente vai ver qual é a que tem mais desenhos. É a pescada. Não precisa nem fazer assim a contagem, é só para a gente ver, quando a gente visualiza, a gente já consegue identificar. Qual foi o peixe menos vendido? Olha aqui, o linguado. Tem menos desenhos de peixes, certo? Agora a gente vai analisar as perguntas. No mês de março, qual foi a espécie de peixe mais vendida? Olha aí, a gente estava fazendo a interpretação e a gente já respondeu o item A. A pescada foi a mais vendida e o linguado foi a menos vendida. A qual valor corresponde cada símbolo do gráfico? Também nós já tínhamos visto. A 50 quilogramas é o valor que representa cada peixinho. Quantos quilogramas de badejo foram vendidos no mês de março? Aí agora a gente vai fazer assim. Vamos contar quantos peixinhos foram desenhados e cada um não representa 50. No final a gente vai multiplicar por 50, tá? Então vejamos aqui, ele quer saber do badejo. Badejo está bem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está escrito 7 peixinhos, foram desenhados 7 peixinhos. Então, você vai fazer 50, que é o valor de cada peixinho, vezes 7. 7 vezes 0 é 0 e 7 vezes 5, 35. Então, foram vendidos 350 quilos do badejo. E eu poderia ter feito esse cálculo mentalmente, sem ter armado a conta. Multiplico 5 por 7, que dá 35, e depois eu acrescentaria o 0. A gente já fez esse tipo de cálculo em exercícios passados. Então, a gente pode responder sem ser necessário fazer a conta do algoritmo formal da multiplicação. Joia? Então, aqui, quantos quilogramas dessas 5 espécies de peixe ao todo foram vendidos no mês de março? Aí, agora a gente vai ter que somar todos os peixes que foram vendidos. Ou a gente faz a contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43. Então, a gente vai multiplicar 43 vezes 50. A gente também pode fazer o cálculo deixando o 0 reservado e faz 43 vezes 5. Depois a gente acrescenta. Como eu já armei, vamos fazer a conta armada. O 0, a gente sabe que é o elemento nulo da multiplicação. Qualquer número multiplicado por 0 vai ser 0. Agora o 5, lembrando que aqui o 5 não é só 5, ele vale 50. Então eu vou botar o 0 aqui e faço 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5 vezes 4, 20, com mais 1, 21. Então, ao somar os valores, eu vou ter que foram vendidos no mês de março 2.150 quilos de peixe, nessas 5 espécies de peixes, ok? Tá tranquilo? Vamos continuar com mais algum exercício? Aqui é falando sobre leitura,
né, foi feita uma pesquisa entre os alunos do turno da manhã e da tarde, e aqui foi uma separação. Nessa cor meio vermelhinha é o turno da manhã e no azul é o turno da tarde. As categorias: ficção científica, poesia, historinha em quadrinhos e suspense. E aqui a quantidade de alunos. A escala é de 20 em 20, ó, 0, 20, 40, 60, 80. Ok? E aqui a legenda mostrando a diferença dos turnos da manhã e da tarde. Então, qual é a categoria de leitura preferida pelo turno da tarde? O turno da tarde é o azul. Vamos ver aonde a barra foi desenhada, escrita maior. Foi na ficção científica, ó, observe que ela está maior. Então, a categoria ficção científica. A menos votada pelos alunos do turno da manhã. Turno da manhã já é esse mais pro vermelhinho. Então, é história em quadrinhos. E quantos alunos votaram nessa categoria? 40. 40 alunos. E agora, em qual dos turnos a categoria suspense foi mais votada? Eu vou lá para a categoria suspense e vou ver qual barra está desenhada maior. No caso, é a barra vermelha. Então, são os alunos do turno da manhã. Foi o turno que escolheu a categoria de suspense mais do que o turno da tarde. Quantos alunos do turno da manhã participaram da pesquisa? Aí eu vou ter que somar todas as barras que estão em vermelho. Aqui é 120, eu vou aqui só para a gente não se perder. 120 mais 40 mais 60 mais, olha, está entre 120 e 140. Vamos considerar um valor aproximado de 130. E agora a gente vai fazer a soma. São 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 categorias. Aqui dá 0, 2 mais 4 é 6, 6 mais 6 é 12, 12 com 3 é 15. Vai 1, 1 mais 1 é 2, com mais 1, 3. Então, foram pesquisados, os alunos do turno da manhã foram 350 alunos. Na tarde, tem aqui uma observação. Nesse dia que foi feita a pesquisa, 3 alunos faltaram. Então, quantos alunos tem no total? A gente vai fazer o mesmo raciocínio, somando as barras agora em azul, mas no final a gente tem que acrescentar esses 3 alunos que não participaram da pesquisa porque faltaram no dia. Então aqui 80 mais 100. Aí na categoria de poesia 40. E na categoria de ficção científica também a mesma coisa, a gente vai deixar um valor aproximado, de 100 a 120, a gente vai considerar 110. Aí vamos somar, que são esses valores que estão lá no gráfico, aqui é 0, 8 mais 4 é 12, com mais 1, 13, e 1 mais 1 com mais 1, 1 mais 1 é 2, com mais 1, 3, mais os 3 que faltaram. Então, quantos alunos tem no turno da tarde? São 333 alunos, porque aqui está dizendo que 3 alunos não estão lá na pesquisa, ok? Aqui a gente vai falar um pouco sobre o consumo da água no Brasil e no mundo e vamos observar que tem uma diferença que é bem forte no nosso país. De um modo geral, no mundo inteiro, a ONU ela fez uma pesquisa e viu que a gente necessita diariamente de 110 litros de água, tanto para fazer higiene, para consumo e outras coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Mas aqui no Brasil esse consumo chega a 200 litros. Então observe que existe um consumo muito elevado aqui no Brasil. E existem maneiras da gente fazer uma redução na nossa casa mesmo. Através do banho, quando a gente está escovando os dentes, isso eu acho que a gente já falou em outros momentos.
Quem cuida de vocês também às vezes deve falar, não deixa o chuveiro ligado na hora do banho, ensaboa o corpo todo, depois tira. Na hora de escovar os dentes, não deixa a torneira também aberta. Então, observe aqui a redução. Se você toma um banho de 15 minutos, você consome 135 litros. Mas se você deixar o chuveiro fechado, ensaboar o corpo, depois tirar e reduzir o banho para 5 minutos, você só vai gastar 45 litros. Olha aqui a diferença de um para o outro. E para escovar os dentes, a redução também é muito grande. Se você vai escovar os dentes e demora 5 minutos e deixa a torneira só aquela, saindo pouquinho, mas deixa a torneira aberta. E ao invés disso, você molha a escova, faz a higiene dos dentes e depois enxágua a boca com um copo d'água, de 12 litros passa para meio litro de água. Então eu quero que você pegue esses dados e elabore uma tabela com os dados que tem aqui. Você pode buscar nas aulas que falam sobre tabela para ver como é que você pode fazer uma aí no seu caderno. E eu quero que você também pratique um pouco. Esse gráfico a gente não trabalhou ainda, ele é chamado de gráfico de setores e ele é também chamado de gráfico de pizza, porque observe aqui o desenho, ele parece uma pizza, né? Ele é circular e esses pedaços que vão dizendo aqui, de acordo com a legenda, parecem as fatias de pizza, por isso que ele também é chamado de gráficos de pizza. Analisa o gráfico e depois responde. E aqui também existe, nesse caso, uma tabela e eu quero que você analise a tabela e faça as respostas, mas sempre assim, analisando e depois respondendo, ok? Então eu quero deixar de novo o meu agradecimento por vocês estarem aqui comigo, estudando um pouquinho da matemática, falando um pouco, aumentando o nosso conhecimento, que isso sempre é muito importante, né? A cada dia, a cada momento, a gente vai acrescentando um pouquinho de conhecimento. Aquilo que a gente sabia ontem, hoje a gente já sabe um pouquinho mais, certo? Então eu fico muito feliz de estar com vocês. Eu vou deixar o meu beijo bem carinhoso para cada um e a gente se vê na próxima aula.